Estamos de volta aqui, já de cara vendo esse, essa lei terrível aí, o AI-5, mas não fiquem aliviados, porque eu também votarei. A gente terminou, eu terminei a última aula falando de como o AI-5 é o grande marco para a fase mais brutal da ditadura, né? Com isso, você abriu espaço para a chamada linha dura. Desde que começou a ditadura, você tinha uma espécie de dois lados no exército meio que brigando veladamente entre si, né? Uma linha dura que achava que era preciso apertar mais, reprimir com violência, enfim, ser bastante assertivo e ficar no poder o tempo que fosse necessário para o Brasil entrar nos eixos. E outra linha é, mais legalista, digamos assim, que achava que a intervenção devia ser, enfim, cirúrgica, entrar, resolver, arrumar a casa e sair fora, fazendo, enfim, sem fazer, enfim, muita ação repressiva e tal, só o necessário, digamos assim. O AI-5 foi a vitória da linha dura por um certo tempo. O próprio Costa e Silva, que era o presidente, que era ligado, num certo sentido, à linha dura, ele mesmo olha aquilo e fica um pouco ressabiado. E é curioso que quando apresentam o AI-5 para ele, não foi ele que redigiu, ele lê e a primeira coisa que ele fala é assim, mas isso é ditadura. Ou seja, ele mesmo não imaginava o seu governo como uma ditadura. Mas o fato é que ele se viu vencido ali. A reunião do AI-5 é muito tensa, vale a pena a gente falar disso mais para frente depois. Mas isso dá início a uma nova fase, a um novo livro do Gaspar, que é a ditadura escancarada, que é justamente esse momento em que há menos receio por parte dos militares em reprimir, usar violência, a tortura que já vinha acontecendo, mas que era criticada pelos presidentes. Tudo bem, os presidentes criticavam e não tomavam nenhuma atitude concreta, o que deixava as falas, enfim, as críticas um pouco ambíguas. Pô, ele fala mal da tortura, mas não faz nada. Então, será que é só para a torcida? Será que não é? Enfim, uma difícil discussão. Agora, nessa outra fase, que entra representada pelo Médici, né, o presidente, talvez olhando de longe, assim, o mais simpático, gostava de futebol, ia ver jogo e tal. Quem não estava inteirado do que estava acontecendo nutria uma certa simpatia, ele parecia um vovô simpático, assim. Então, o Médici vai ser o grande presidente dessa outra fase, que justamente é marcado, por um lado, por esses anos de chumbo, pela repressão mais agressiva. É o momento da repressão dos movimentos subversivos. Ah, mas bolsas. Pô, os caras eram subversivos, pegavam em arma e tal. Tudo bem, isso é uma coisa. A questão é só que assim, havia, na verdade, muito pouca gente lutando, de fato, pegando em armas contra a ditadura. O Gaspari faz esse levantamento, sei lá, são 2.000, 3.000 pessoas que pegaram em armas contra a ditadura, e a ditadura vai para cima desse grupo com uma força desmedida, né? Uma pata de elefante esmagando uma formiga. Porque quando eles pegam esses caras, pensa no Araguaia, um desses movimentos enfim, que é desbaratado e as pessoas são massacradas, eram alguns indivíduos, sei lá, menos de 20 pessoas na floresta, assim, sem nenhuma capacidade real de tornar aquilo um movimento maior, pelo menos não no curto prazo, e o exército chega lá e mata todo mundo e os corpos desaparecem, vão ser achados depois e tal. Mas enfim, uma força desmedida, pegando gente e torturando para entregar colegas, às vezes colegas que nem fizeram lá muita coisa, passaram um jornal, um livro, discutiram alguma coisa, escreveram um panfleto de oposição, e aí isso, enfim, vai gerar uma série de torturas. E a tortura é injustificável em qualquer situação, né? Ainda mais numa situação tão desigual como era a desse período, desses grupos subversivos. Então, por um lado,
você tem esse aspecto brutal, violento, desumano e irrepreensível da ditadura. Por outro lado, é o momento do milagre econômico, algo que as provas gostam muito de explorar, mas que é muito importante para a gente entender isso. Assim, o Estado intervém pesadamente na economia. Os governos anteriores tinham arrumado a casa, o governo do João Goulart, os governos anteriores, mesmo o JK, que fez Brasília e tal, gastou muito dinheiro, isso desequilibrou as contas do governo, isso veio piorando, isso gera inflação, isso é um problema para todo mundo, não só para o governo, mas para a população. Os dois primeiros governos militares meio que arrumaram a casa. Fizeram, não, olha só, vamos gastar menos e tal. Medidas que não são muito populares, mas eles não estavam nem aí mesmo, porque, enfim, eles não eram eleitos, podiam tomar medidas impopulares. O Médici vira esse jogo, falou, olha, agora é a hora da gente conquistar a população. E aí ele investe pesado. E aí você tem um investimento do Estado em infraestrutura, você tem atração de investimento privado, você tem, enfim, é uma série de ações organizadas, e algumas delas bancadas pelo governo, que vão fazer a economia, sobretudo a parte industrial do Brasil, crescer muito, explodir. Né? O Lula, que nessa época era apenas um operário, nem líder sindical ele era ainda, ele conta em entrevistas antigas e tal, que foi um período maravilhoso. Você estava numa empresa e de repente passava uma van chamando, ó, quem quiser vai trabalhar nessa outra indústria aqui pagando mais. E aí você largava lá o seu jalé, seu paletó, sei lá, seu macacão e ia para outra empresa. Era um momento de pleno emprego, competição, salários aumentando. E todo mundo dizia, se o Médici se candidatasse, se tivesse eleição, o Médici ganhava fácil, porque a economia foi o maior crescimento que a economia industrial brasileira, enfim, viveu. E depois de um período grande de crise. Agora, por outro lado, as pessoas não sabiam do que estava acontecendo nos porões da ditadura. Alguma classe média mais envolvida com os assuntos sabia. Os outros, a população operária, talvez quem tivesse mais ligado ao sindicato soubesse de alguma coisa, mas de uma maneira geral, não, essas informações não saíam, né? A partir do AI-5 tem censura prévia, tem um censor no jornal que lê antes da notícia sair. Então, ficou muito difícil para alguma coisa escapar, né, desse controle, sobretudo alguma coisa grande. E para a sorte do Médici e da ditadura, esse é um período eufórico assim para a cultura nacional, para o esporte nacional, né? Você tem o tricampeonato brasileiro, com uma seleção, enfim, brilhante, muito elogiada e elogiada pelo mundo inteiro. Então, todo mundo olhava com inveja para o Brasil. Então, isso dava, assim, uma sensação, né, de crescimento, de virada, que a ditadura soube, enfim, capturar e soube usar a seu favor. Então, esse período é um período bem ambíguo, assim, porque, por um lado, ele foi muito popular, mas as coisas que ele fazia, que são imperdoáveis, e que não podem ser esquecidas, e que não podem, enfim, e que não podem ser deixadas de lado como coisas menores, elas não eram conhecidas, né? Não eram conhecidas. Bom, quando muda o presidente, quando entra o Geisel, eu botei aí a foto do Geisel, ele entra em 74, todos esses caras são eleitos pelo Congresso, e um Congresso pressionado, um Congresso que sabia que não havia condições de não eleger o presidente indicado pelo Exército. No fundo, o presidente indica o seu sucessor e acabou, e é só uma confirmação. Em alguns casos, até a oposição lançava um candidato, né? Desde o AI-2, que você tem dois partidos no Brasil só, né? Situação e oposição, o Arena e o MDB. E, eventualmente, o MDB até lançava um candidato, mas sabendo que isso não ia dar em nada. O Geisel, eu botei o retrato dele aí, porque tem uma contradição interessante nele, que talvez ele fosse a pessoa, o presidente, a personalidade mais autoritária dos ditadores. Nem o Médici era no trato pessoal tão ditatorial, centralizador, quanto o Geisel. Mas, por outro lado, foi ele justamente
por ter essa postura, ele é que olhou para o lado e falou, cara, não tem mais sentido o exército continuar no poder indefinidamente. A gente tem que começar a sair. Então ele que olhou para o lado e falou, olha, a coisa está saindo do controle, as torturas estão saindo do controle, o exército está disputando cargo, a gente não está mais fazendo aqui o que a gente veio fazer, a gente já está fazendo outra coisa. E a gente tem que sair. Mas o Geisel é um homem conservador, ele não quer simplesmente sair, ele quer sair deixando o Brasil da maneira como ele e o exército imaginam que o Brasil devesse sair. Então ele vai planejando uma abertura política, mas que é uma abertura política muito cuidadosa, né? Para cada ato de abertura, ele se assegura com uma outra lei, digamos assim, que mantinha o controle dele sobre o processo. Isso, eles próprios, o grande braço direito dele, que era o Golbery, chamava de ações casadas. Até para não assustar muito a tal linha dura, que achava que o exército tinha que ficar indefinidamente. Então, o que o Geisel e o Golbery pensavam? Olha, a gente vai tomar sempre medidas casadas. A gente faz uma medida para abertura, como, por exemplo, eles vão eliminar o AI-5, eles vão acabar com a censura prévia, eles vão apontar já para a possibilidade de mais partidos. Por outro lado, eles vão controlar a eleição, eles vão criar uns pacotes, uma legislação miúda que não interessa aqui, que garantia ao Arena, ao partido do governo, a maioria dos senadores, dificultava a eleição de deputados da oposição. Então, eles jogavam com os dois lados para que a abertura não descambasse para uma abertura desenfreada e, ao mesmo tempo, para que a linha dura aceitasse. Não aceitou. Tem um grande momento no governo Geisel que o ministro da Guerra, um cara diretamente ligado a essa linha dura, bate de frente com ele, não concorda com as atitudes, com as ações dele em geral, mas de uma especificamente que não vem ao caso. E o Geisel diz, olha, mas eu não quero saber, eu sou presidente e é isso. E se você não gostou, você pode ir embora. E aí é um momento muito tenso, porque esse cara tinha muito prestígio, achavam que ele ia poder dar um golpe no Geisel, acaba não acontecendo. E isso é bastante importante, essa queda do ministro da Guerra, porque mostra que quem estava no controle era o Geisel e que o processo de abertura ia continuar. Para não ter problema, ele continua o processo de abertura, mantendo o plano econômico de crescimento. Com um problema, estamos num período de crise, 73, crise do petróleo. Então está entrando menos dinheiro, está tendo inflação. Então, para o governo manter o investimento que fazia antes, ele está, enfim, se endividando muito. Isso vai ser um problema. Mas pensava o Geisel, é um problema para o próximo. Depois a gente vê, agora meu negócio é abertura. E o próximo é o Figueiredo, cara também de confiança do Geisel, que vai para essa última fase da ditadura, que o Gaspari chama de ditadura encurralada. Por um lado, o Figueiredo vai herdar essa crise econômica, que foi, de alguma maneira, piorada pelas atitudes irresponsáveis economicamente do Geisel, de endividamento, gastos sem muita condição de bancar, mas agravados pela segunda crise do petróleo de 79, que pega os Estados Unidos em cheio, e os Estados Unidos vão repassar esse problema para países que eram endividados com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão cobrar mais juros da dívida, vão apressar o pagamento da dívida, o México quebra, o Brasil quase quebra, quem salva o Brasil de quebrar economicamente é o FMI, que injeta $1 bilhão na economia brasileira para eles rolarem a dívida e tal. E o Figueiredo não tem a menor condição de lidar com isso, não sabe como fazer. O que ele faz, que é o que ele se comprometeu a fazer, é manter a abertura política. Não é simples, a linha dura ainda dá sinais de que não vai largar o osso muito facilmente. O maior exemplo disso é o atentado ao Rio Centro, um show que ia haver aqui no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e 2 militares iam jogar uma bomba lá, e depois o exército ia acusar a esquerda de ter jogado essa bomba lá.
e usando isso como argumento para voltar a fechar, voltar a retomar o controle anterior. Só que dá tudo errado, a bomba explode no colo de um dos militares, o plano é descoberto, a linha dura é desmoralizada, o Figueiredo acaba não punindo ninguém, mas enfim, esse grupo fica um pouco sem pai nem mãe, assim, fica um pouco sem saber o que fazer, e isso abre espaço para, de novo, o povo ir às ruas. Já vinha um período de greve, né? Já no final do Gás, início do Figueiredo, as greves reaparecem, mas agora é a hora do maior movimento popular que o Brasil já teve, que foi o movimento pelas diretas. Pela Constituição, ainda seria uma eleição indireta, o parlamento que eleger. O Figueiredo tinha se comprometido a não indicar um militar e deixar que os civis retomassem o poder, mas escolhido pelo Congresso, ou seja, uma escolha controlada. Não ia aparecer alguém, enfim, um cara muito radical, popular e tal, ia ser alguém que a elite política pudesse controlar. Só que aí o povo vai às ruas num movimento que vai crescendo, é uma grande união, né? Sei lá, da centro-direita até a esquerda. Você tem figuras de vários lados políticos, artistas, jogadores de futebol, que vão encampar esse desejo de fazer uma emenda constitucional e permitir o voto direto. O último voto direto tinha sido em 1960, estamos seria em 1984, quando o movimento das diretas vai estourar. Só que o movimento, apesar da força que o movimento ganha, no Congresso a lei é barrada. E aí é uma decepção, uma tristeza, assim. Eu era vivo quando teve o Direta Já, porque eu sou de 78, mas eu não lembro bem, mas assim, meus pais, conversando com eles e tal, dependendo aí se vocês têm pais mais velhos um pouco, ou talvez os seus avós devem lembrar assim de uma espécie de comoção, uma decepção da nação, assim, tava todo mundo certo que ia conseguir e não consegue. No entanto, acaba ganhando o candidato da oposição do MDB, do PMDB, que era o Tancredo Neves. Uma eleição complicada, que vai se tornar ainda mais complicada ainda, porque o Tancredo vai morrer sem assumir. E vai assumir o vice, um cara que era ligado à ditadura, mas tinha se bandeado para o outro lado na última hora. Ou seja, um cara meio que não gostado por ninguém, por nenhum dos lados, que era o Sarney. Mas aí é uma outra história. Espero que tenha ajudado aí essa visão de longe. Em breve a gente vai entrar em detalhes com um assunto que tem muita coisa importante e interessante para falar. Beleza? Até mais. Vocês não viram meu ok, né? Vou fazer aqui. Até mais.